Método para concursos, raciocínio lógico básico, só que não é básico. É cálculos para porcentagens, às vezes caem, né? Aqui a coisa tem pouco conteúdo de porcentagem, né? Tem uma página, duas trecos, daí tem mais um pouquinho de texto e daí tem os exercícios. Muito pouco texto. Vamos lá. Introdução. Uhum. A razão entre dois valores quaisquer de uma grandeza pode ser representada com um consequente denominador de qualquer. Suponha, então, que numa caixa de frutas contendo laranjas e mexericas, num total de 90 frutas, 27 delas sejam laranjas. A razão entre o número de laranjas e o total é 27 por 90. Transformando isso em porcentagem, que pode ser apresentado de várias formas. Por exemplo, 27 por 90 é igual a 3,10, né? Dividindo isso aqui por 9, que é igual a 12,40, que é igual a 30,100. Isso aqui representa 30% de 100. Então, você pode dizer, com o mesmo sentido, com essas informações, que a caixa de frutas de 27,90 de frutas são laranjas, ou 3 décimos das frutas são laranjas, ou 10 quartos, 10,40, 12,40 das frutas são laranjas, ou 30,100 das frutas são laranjas. Porcentagem é a razão representa como denominado um ou conselho ou consequente 100 é chamado de porcentagem ou porcentagem. No entanto, percentagem ou porcentagem. No exemplo acima, a razão com forma é de porcentagem é de 30 a 100, que pode ser também escrita com 30%, em que o símbolo porcento indica porcentagem. O numerador ou antecedente 30 de razão chama-se taxa de porcentagem. O número total de frutas 90 é chamado de principal. Taxa e principal. Taxa de porcentagem e principal. É bom notar que o número de laranjas, 27, é uma fração de todo 90, ou seja, vale de 90 ou simplesmente 30% de 90, então se diz que 27 é 30% de 90, ou 30% das frutas são laranjas. Essas coisas coisas que caem de raciocínio lógico das questões de raciocínio lógico de porcentagem, né? Eles dão lá uma coisa lá, daí você tem que calcular um pouquinho e depois eles perguntam com tipo coisas frases, tipo, dado essas informações, pode concluir que tá, daí 90% dos basqueteiros são desse tipo. Só dos exemplos que eu dei um pouco mais complicado, né? Daí aqui uns exemplos, observe, represente a razão 3 quintos sob a forma de porcentagem. Solução consiste em achar uma razão igual a 3 quintos de consequência de 100. Então, representando por x é antecedente de razão procurada na forma da proposição. 3 quintos é igual a x100, daí pode fazer aquele xx, 3 vezes 100, 300, x vezes 5, x5, 5, daí x é igual a 300 dividido por 100, que 300 dividido por 5, que daria 60, mas tem um jeito simples, é só simplificar mais ainda. Se você tivesse multiplicado 5 por 2, daria 10. Daí, multiplicando o 3 por 2, daria 6. 6 por 10. E com isso você tornaria, porque o 10 é praticamente um 100%, né? Daí é só colocar um zerinho, zerinho e 60%. Interessante, né? Logo, a porcentagem procurada seria 3 quintos, que é igual a 60%. Reciprocamente, seríamos representar 60% sob uma forma de fração, seria 60%, que é igual a 100, 60 por 100, que simplificando viraria 3 quintos. Então a fração irredutível correspondente a 60 é 3 quintos. Essa é outra coisa das questões de porcentagem de raciocínio lógico. Eles vão lá e colocam esse raciocínio lógico matemático, eles colocam lá as informações, daí você faz o cálculo básico lá das porcentagens, não é nada difícil, e ele vai dar um número lá. Só que daí o cara vai lá e pensa e percebe que nenhuma das opções é o que ele escolheu. Daí o cara vai lá e se confunde. Hã? Mas deu isso aqui, não entendi e agora. Mas é simplesmente que uma das opções era a simplificação daquele resultado que a pessoa conseguiu. Num caso aqui, 3 quintos. A pessoa tinha conseguido, não. A pessoa tinha conseguido um 60-100 sobre 100.
Daí, só que nas respostas só tinha umas respostas estranhas e tinham 3/5 lá no meio. E era essa a resposta certa. Era simplesmente que eles queriam que você simplificasse essa porcentagem, a resposta que você deu em porcentagem para uma fração, que representa a mesma coisa. Daí, um segundo exemplo, representar a razão 17 por 40 sob a forma de porcentagem. A solução, segundo a mesma critério anterior, 17 faz xzinho, né? 40x é igual a 1.700. Daí, tá. De onde vem que x é igual a 42,5. Logo, a porcentagem procurada será exatamente isso, 42,5%. Logo, 42,5% é igual a 17 sobre 40. No comércio, para simplificar para a simplicidade dos cálculos, usa-se determinar as comissões dos lucros, os prejuízos dos abatimentos e os juros e as corretagens, etc., em proporções a 100 unidades de outra grandeza na mesma espécie. Isso significa que quando se diz que um corretor recebeu 7% de comissão, quer se dizer que, que em cada 100 reais, a parte que lhe coube foi 7 reais, 7%. Temos de porcentagem. Agora, os termos de porcentagem. Termos. Em todo o problema de porcentagem deve-se distinguir 4 elementos. O principal, que é o número total sobre o qual se quer calcular a porcentagem, todo especial, é representado por P. A porcentagem, que é a parte que se quer encontrar da principal, é da mesma espécie do principal. A parte do principal é representada por P. P maiúsculo e P minúsculo. Principal é o P maiúsculo, porcentagem é o P pequeno. Daí um número fixo 100, que representa o total de porcentagem, que representa aquele símbolozinho de corta, círculo, círculo. Em todo 5. Nunca apareça no problema representado por 100. A taxa de porcentagem é o número de partes que devem ser tomadas em cada 100 partes do principal. A parte em simples é representada por um I minúsculo. Agora sobre uma resolução de problemas. Os exemplos de resolução de problemas que tem aqui. Tem 2 exemplos de resolução e depois tem só exercício, mas eu vou só ler os exercícios só para terminar. Resolução de problemas. Os problemas relativos às porcentagens são resolvidos facilmente por meio de regra de 3 simples e diretas seguindo o critério. O principal é toda espécie, corresponde a 100% todo, e a porcentagem da parte corresponde à taxa de x. Taxa de porcentagem. Exemplos. Calcular quanto deve receber um corretor pela venda de um terremoto no valor de um terreno no valor de 50 mil se a comissão foi estipulada de 3,5. Daí você vai lá, total 50 mil, que é 100, e 3,5 que recebe é igual a x. Faz o trequinho, né? 5 mil vezes 3,x, 3,5, que é igual ao o que ele recebe. E x dividido por 100, depois. Mas as coisas disso aqui é interessante, que os professores sempre comentam, é a simplificação dessa conta. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela. Tá. Mas sim, deixa eu usar a caneta aqui, que tem tinta escura. X para 3,5. 50 mil para 100. E a coisa que os carinhas falam é não fazer essas multiplicações aí que estão pedindo. É só colocar eles tudo de um lado só, com a divisão do x igual, e colocar tudo de um lado só, todos os números novos em um lado só, para fazer uma simplificação. Que daria x igual a 3,5 vezes 50 mil dividido por 100. Aqui. O x, 3,5. 50 mil, 100. Daí, ao invés de fazer a continha de 50 mil vezes 3,5,
o carinha vai lá e simplifica. Isso aqui pode fazer em todos os tipos de contas, todas as contas desse tipo. Daí o carinha só precisava, não tá rabiscando, mas que difícil, rabisca. Você simplificaria esse aqui com esse aqui. E se fosse possível, simplificava esse aqui com esse aqui. A divisão com esse aqui mesmo. Daí simplificando cada um, daí viraria 50 sobre 3,5. Bom, agora não tem mais o que fazer. Tem que fazer a continha. Igual a x. Ao invés de fazer uma conta com todos os zeros, né? Ou com, se no caso, em outro caso, tivesse mais números diferentes, tipo 1, 2, 3, 4, facilitaria, né? Resolução de problemas, onde é que eu tô? Daí a porcentagem é x, que vai ser calculado. O número fixo é 100%, taxa de porcentagem 3,5 é igual a x, tá? Com essa regra, daria aqui 3,5% é igual a 1.750 que o cara ganha por vender o terreno de 50 mil. Legal. Segundo exemplo. Ao pagar uma conta de 48 mil, uma pessoa tem um abatimento de 4%. Quanto pagou pela conta? Daí na resolução viraria, distinguindo os 4 elementos de problema, temos principal, que é igual a 48 mil, todo em espécie é o valor total. Temos o porcentagem, que é igual ao que vai ser calculado, o número fixo de 100 e a taxa de porcentagem, que é 4. Daí, fazendo a regra de x desses caras, viraria 48 mil dividido por 100 é igual a 100 sobre 4, que é igual a x, é igual a... Interessante, né? Por que 100 vezes 100 por 4? Agora entendi. Daí o x viraria 1922. Menos 20. O batimento foi de 1990, então a pessoa pagou 48 mil menos 1990, que vira 46.080. Portanto, a pessoa pagou 46.080. Daí aqui as questões, né? Numa certa cidade, diz 10% das mulheres. Daí você tem que ir anotando os numerinhos que eles pedem. Mesmo que aqui nos casos que eu estou lendo, nesse primeiro caso que eu estou lendo, tá, os números estão escritos em letras, né? 10% das mulheres pensam que são homens e 10% dos homens pensam que são mulheres. Todas as outras pessoas são perfeitamente normais. Certo dia, todas as pessoas dessa cidade foram testadas por um psicólogo, verificando que 20% das pessoas pensavam que eram homens. Qual é a porcentagem real de mulheres? 10, 10, tan, tan, tan. Daí você ia usando as coisinhas de porcentagem, né? Próximo, o resultado é 87,5% de mulheres. Em dezembro de 2008, com a crise mundial, uma empresa foi obrigada a demitir em massa 60% dos seus empregados. Daí anota 60%. Como nestes últimos meses as posições melhoraram muito, os diretores decidem reabrir as vagas, para a empresa voltar a ter o número de empregados que tinha antes da crise. Para isso, o número atual de empregados deverá ser aumentado em... Daí aqui tem uns números de porcentagem. Você pode pensar que é só aumentar os trecos 60%, mas não. A coisa é que os totais, a taxa total, né, mudou. Então, tem que aumentar uma porcentagem diferente. Tem que aumentar bem mais para chegar no do que 60% para chegar na porcentagem normal que tinha antes. No caso aqui seria 150%. Quando tem questão de porcentagem que não coloca os valores que nem nas que estavam de exemplo, é simples, é só você colocar o 100. Usa o 100 em tudo. Vamos lá. Próxima, um comerciante ao ajustar seus produtos em 25%, sem querer cometer um engano. No caso de um dos produtos, ao invés de aumentar o preço, ele reduziu em 25%. Esse produto, o prejuízo que ele terá em relação ao preço que deveria ser, será de... Daí essa aqui é uma de interpretação do que o cara está falando, né? Mas é simples, é só que, já que ele está falando no que deveria ser, ou seja, é o valor 100 aumentado 25%, que seria 125. Daí, qual é a diferença do 180 de 85, que seria 100 menos 25, para o 125, né? Esse produto, o prejuízo que ele terá. Essa é a porcentagem aí que se torna, na matemática aí calculando, 40%. Interessante, né?
Um lojista sabe que, para não ter prejuízo, o preço de venda de seus produtos deve ser no mínimo 44% superior ao preço de custo. Porém, ele prepara uma tabela de preços e venda e acrescentando 30% ao preço de custo, porque sabe que o cliente gosta de obter desconto no momento da compra. Qual é o maior desconto que ele pode conceder aos clientes sobre o preço da tabela, de modo a não ter prejuízo? Essa aqui eu não sei como é que calcularia, mas o resultado seria 20%. 44% de 80%? Interessante. Agora eu quero saber como é que faz isso aqui, né? Próxima, em uma certa população de 18% de pessoas são gordas, 30% de homens são gordos e 10% das mulheres são gordas. Qual é a porcentagem de homens na população? Daí a coisa, essa aqui é uma diferenciação. Você pode inferir o total da porcentagem. Você usaria o tipo esses 30% de homens, viraria um X, quer dizer, 30% viraria 30. E daí X 100, desse tipo de coisa, né? A porcentagem de homens vira 40. A diferença entre 1/3 e o seu valor aproximado a 0,33 é igual a x% do valor exato. Então o valor de x é 0,1. Eu não entendi isso aqui não. Isso aqui era de fazer uma fração de virar uma porcentagem? Quero entender o que ela quer. Próximo. Diferença é menos. Então era para fazer 0,333. Porcentagem de valor exato. Não entendi. Uma próxima questão. Para terminar. Uma empresa brasileira tem 30% de sua dívida em dólares e os restantes 70% em euros, admitindo-se uma valorização de 10%, um dólar, e a desvalorização de 2% do euro, ambas em relação ao real. Pode-se afirmar que o total de dívida da empresa em reais aumenta em 1,6%, né? Essa aqui você tem que fazer vários cálculos. Fazer a porcentagem de dólares, a porcentagem de euro, depois de fazer o cálculo e comparar as duas, você compara com a porcentagem de real. Vários cálculos, bonitinho. E aqui tem bastante, né? Tem uma aqui interessante para ler essa última, né? Determine o total quanto. Daí tem umas 4 opções aqui. Você tinha que falar o quanto que é quanto. 5% corresponde a 30, né? Se tiver uma pergunta dessa aqui é fácil porque é só você fazer a multiplicação, um tipo de multiplicação para chegar até 100%, né? No caso aqui, 5%. 5% se você multiplica por 2 vai virar 10%, né? 10%, só de saber 10% você consegue descobrir quanto que é 100% acrescentando mais um zero, né? No caso aqui, 5 vezes 2 daria 10%, 30 vezes 2 daria 60. 10% 60, aumenta um zero, dá 600 total. E tá certa a resposta aqui. E a mesma coisa, simplificação de tudo. Só que tem uns termos que são fáceis de simplificar para conseguir os resultados e outros que são meio complicados ou só que você não tem ideia, né? O segundo termo aqui é um 20%. 20% é 100% é 5 vezes, ou seja, você só precisava multiplicar 600 por 5. 600 por 5 dá igual a 3.000. No outro caso aqui, 4%. 4% corresponde a 380. Com isso aqui, você poderia fazer uma multiplicação por 5 desses dois termos aqui, que ia dar o 20%. Depois de chegar ao 20%, você pode só simplesmente dividir por 2. Dava para fazer isso no de 20% é igual a 600 também, né? 20% divide por 2, daí dá igual a 310%. 10% aumenta um zero, daí dá 3.000. Aqui no caso aqui,
Não tem uma multiplicação que faz o 4 virar 10, mas você pode fazer ele virar 20 e depois fazer ele virar 10, né? 4 vezes 5 dá igual a 20. Daí 380 vezes 5 dá igual a... Não sei, nem quero saber. Mas o resultado final dá 4.500. Daí aparece o 70% corresponde a 322. Qual é o total? Esse aqui você pode fazer o x também, né? Ou você pode simplesmente, já que isso aqui é um número de 10, você pode dividir isso aqui 302 por 2 por 7, que vai dar, deixa eu ver, 32 por 7 dá igual a 4, 4, 8, 28, 28 sobra 2, não, sobra 4, 4 desce 2, 42. 42 é igual a 7 vezes 6. E daí o resto dá zero. É 46, 0. 460 é o total. Interessante. Uma coisa interessante das porcentagens, que na verdade não é interessante, é só muito irritante, é que porcentagem você tem que fazer só para você saber uma porcentagem de uma porcentagem, é só você multiplicar. Mas não é simples. As pessoas confundem tudo, né? É só multiplicar 0, vírgula. Você tem que colocar as trocas das vírgulas. 0,1 vezes 0,1, 10% de 10%. Daí a coisa aqui tem duas vírgulas aqui, né? O que você tem que fazer é fazer essa continha normal, só que colocar o resultado, colocar dois números para fora da vírgula. Esse aqui seria 1, 0. 0 mais 0, 0. Que viraria 0,01. 2 zeros, vírgula. Bonitinho.